E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Estamos iniciando mais uma aula. Já vou para cá para a gente não perder tempo. Deixa eu vir para cá, já ficar aqui no cantinho, tá bom? Deixa eu me ver. Onde estou aqui? Tá certo? Vamos para lá para começarmos. Acho que tá tudo certo aqui. Só analisar. Nossa aula 2, parte 2. Como o carbono 14 ele entra na constituição dos seres vivos? Vocês querem parar o vídeo e tentar responder isso? Vamos lá. Para que o carbono ele entre na constituição da estrutura, né, dos seres vivos, é necessário que os raios cósmicos, tem todo o processo, né, raios cósmicos de alta energia colidam com átomos gasosos que estão no, na alta atmosfera e provoquem, né, emissão de nêutrons livres. Tá? Esse é o primeiro passo. Por sua vez, né, esses nêutrons livres colidem com átomos de nitrogênio. Nitrogênio ele está em torno de 78% de espécies no universo, né? Na atmosfera. Então, um volume muito grande de nitrogênio 14. Então, estes nêutrons, né, colidem com átomo de nitrogênio predominante na atmosfera, produzindo assim a formação de outro elemento químico, o carbono 14. Porque ele bate, então ele vem com uma velocidade muito alta, ele desmonta esse átomo, arranca um próton dele, digamos assim, e ele passa a ser outro elemento. Tá? Ele acaba entrando no ciclo natural do carbono, depois disso, né? Pois ele reage com o oxigênio do ar, formando o gás carbônico. Tá? E aí temos esta molécula aí, ó, forma o gás carbônico. Aí a gente tem a junção aqui, ó, CO2. Tem um carbono, tem dois aqui oxigênio. Uma ligação aqui dupla, né? Esse gás então é incorporado por todos os seres vivos, vegetais, animais, né? Os vegetais realizam o processo de fotossíntese, no qual absorve o gás carbônico. E o processo de fotossíntese, a gente não vai entrar em detalhes sobre isso porque não é o foco, né? E aí tem aqui a planta recebendo energia do sol, e aí ele transformando isso em energia, né, química. Aí o dióxido de carbono é absorvido aqui, ó. E ele fica é, fazendo parte da estrutura da planta, tá? Já os seres humanos, animais e herbívoros se alimentam dessas plantas, incorporam o carbono, né? Então a planta absorve diretamente, o ser humano que come uma planta, ou qualquer animal como aquela planta, então vai passar a fazer parte dele através daquela planta. Enquanto isso, os carnívoros se alimentam dos animais herbívoros. Enfim, ele acaba sendo assimilado bastante por todos os seres vivos. Ciclo do carbono, ele faz parte do ciclo do carbono, né? É um ciclo biogeoquímico no qual o elemento carbono sai do meio ambiente, ele sai do meio ambiente e acaba que ele retorna em seguida ao meio ambiente novamente, né? Não vamos entrar então em detalhe porque temos aqui árvores, animais absorvem o carbono, né, do meio ambiente, tá bom? E vai todo o processo aqui. Árvores absorvendo aqui luz do sol, produzindo fotossíntese. E o carbono também acaba sendo dissolvido no oceano, nas águas, em plantas que estão nos oceanos, animais que comem, né, outros animais que comem plantas. Tá? Só para complementar, as plantas absorvem o gás carbônico por meio da fotossíntese. E com isso o carbono também é absorvido. Falei. Animais que se alimentam de vegetais ao comerem plantas passam a ingerir o carbono, né, quase que indiretamente, digamos assim. E passa a, né, fazer parte da estrutura. Todos os seres vivos. E lembrando, não é só o carbono 14, né? Então se tem carbono 13, fica fazendo parte, o carbono 12 fazendo parte, tá? Como os outros elementos químicos. Então o carbono 14 acaba entrando na planta, né, o dióxido de carbono, digamos assim, né?
e leva o carbono 14 para o ciclo alimentar, ou seja, para a cadeia alimentar. Só para reforçar. Aqui, ó. Um animal, uma vaca, come esse capim, passa a absorver o carbono. Vem você, seja qualquer ser vivente, toma o leite daquela vaca, passa a ingerir o carbono indiretamente. Já que não comeu diretamente a carne da vaca, mas tomou o leite. Mas se você também comer a carne, o carbono está na carne, vai fazer parte. No peixe também, porque o peixe vai comer coisas que estão na água, come frutos, come outros animais que também tem carbono 14. Tem 12 também, tem 13 também e outros materiais, né? Outros elementos químicos também. E as frutas também, porque o carbono já foi, o carbono entrou, fez parte da cadeia alimentar, ele entra na estrutura da planta por meio do dióxido de carbono. E aí em todas as frutas praticamente. Trouxe uma demonstração pequena. Para reforçar, através da fotossíntese, os seres autótrofos, né, eles captam o carbono 14 do ar. Os seres autótrofos, né, as plantas encaixam-se nesse grupo. Por quê? Porque elas produzem o seu próprio alimento. Não precisa de ninguém dizendo, olha, vou fazer a comida aqui da planta, né? Não, ela mesma produz. Ou seja, elas são autotróficas ou autótrofas, digamos assim, o conceito. Seres heterótrofos, né? E aí já são os consumidores. São aqueles que se alimentam de outros seres vivos, como os herbívoros, né? Carnívoros, que vão comer tanto como os animais, como plantas, né? Herbívoro se alimenta das plantas, ó. Carnívoro como os herbívoros. E assim o carbono passa a fazer parte de todos os organismos. Os organismos vivos presentes na Terra absorvem o carbono por meio da respiração, fazendo com que ele ocorra o equilíbrio entre a quantidade do elemento presente no organismo e na atmosfera. Então, esse carbono acaba que, de um jeito ou de outro, ele é constante no ambiente. E é interessante, depois que esses seres, né, esses animais, plantas, ele absorve o carbono e ele fica na estrutura desses organismos. E aí depois a pessoa pode fazer o quê? Datar, né? Quando o organismo morre, ele vai passar a decair aquele carbono. Mas aí onde eu posso encontrar esse carbono, né? Carvão, madeira, galho, semente, ossos, concha, trufas, lama, lago, solo, cabelo, cerâmica, pólen, pinturas, etc. Tá? Resina, né? Tecidos, papel. Aqui, ó, um fóssil na madeira. Você pode encontrar na madeira, pode encontrar em ossos, né? Pode encontrar no papel, né? Porque aqui, quando vivo, ele absorveu carbono, só que agora ele morreu, não absorve mais, mas ele continua na estrutura daquele ser. E assim a concentração de carbono está sempre em equilíbrio, ou seja, a quantidade produzida é proporcional à quantidade removida. Como assim? A proporção do carbono 12 para o carbono 14 sempre foi a mesma, isto é, 1 para 1 trilhão. Tá? Só para reforçar aqui, eu acho que é interessante já ver logo isso aqui. 1 para 1 trilhão. Ó. Ou seja, eu tenho uma parte para 1 trilhão. 1 trilhão é 10 a 12. Tá? Então eu tenho 12 zeros aqui. Tá? Conte aqui mais 12 zeros. Uma parte para 12. 10 elevado a menos 12. Então, ele é muito, bem pouco. Né? Aí se diz que contém traços de carbono. Tá bom? Então, até a próxima aula. Fico por aqui por hoje. Nos veremos em breve na nossa próxima aula. Tchau.